63. Deus Vampiro Mais Forte. Capítulo 621. Salve a Rainha. Autor, Lâmina do Crepúsculo. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. Damon encarava os lobos quando percebeu um movimento com o canto do olho. O gatinho em seus braços, sua adorável bolinha de pelos destruidora, deu um único aceno majestoso com a cabeça. Um leve aceno de cabeça. Os lobos da sombra relaxaram visivelmente, como se a própria rainha do abismo lhes tivesse concedido indulto. Vários até abanaram o rabo em cautelosa esperança. Damon olhou fixamente para ela. Meu bem, ele sussurrou, você acabou de negociar em meu nome. A gatinha piscou, estufou o peito e soltou outro miau adorável. Damon passou a mão pelo rosto. Certo. O que então? A afinidade não teve nada a ver com isso. Não fui eu. Ele suspirou, os lábios tremendo. Salve a rainha, hein? A gatinha colocou uma pata no polegar dele como quem diz, sim, mortal, você finalmente entendeu. Damon apenas conseguiu dar um sorriso amargo. Bem, murmurou ele, papai agradece a ajuda. Os lobos ergueram a cabeça novamente, aguardando ordens, obedientes, disciplinados e absolutamente aterrorizados com o gatinho empoleirado nas mãos de Damon. O reino de pesadelo de Umbra, repleto de monstros que não respeitavam ninguém nem nada, acabara de ganhar um novo governante. E ela pesava 3 libras. Damon deu uma risadinha. Já imaginava. Eu crio uma gatinha por 5 minutos e ela já tem uma legião de fãs. Ele acariciou as orelhas dela. Ela ronronou feliz. Muito bem, então, disse Damon, voltando-se para Matilha. Já que todos vocês pertencem à Sua Alteza Fofinha, suponho que também sejam meus. 20 pares de olhos ametistas brilhantes atraíram a atenção com um olhar fulminante. Ótimo. Preciso de batedores. Damon apontou para a escuridão extensa da cordilheira e, em geral, para o mundo ao redor deles. Encontrem mitril infundido com sombra. Puro. Incorrupto. De alto nível. Tragam-no para mim sem se matarem. Encontrem qualquer outra coisa que possa ser valiosa e tragam-na também. Se não conseguirem trazer, lembre-se da localização e me digam onde a viram. Preciso que vocês vasculhem este mundo. Não deixem pedra sobre pedra. Entendido? O lobo alfa deu um passo à frente, estufando o peito em determinação. Então, voltou-se para sua matilha e rosnou uma série de comandos baixos e retumbantes. Os lobos se dispersaram como fumaça que se dissipa, espalhando-se pelas montanhas em faixas de sombras que se moviam. Damon os observou desaparecer, impressionado apesar de si mesmo. Eles são realmente bem treinados. A gatinha miou orgulhosamente de novo. Você também está levando crédito por isso? Claro que está. Damon deu uma risadinha e aconchegou contra o peito. Mas ainda assim, tantas criaturas pareciam poucas. Ele olhou em volta e encontrou mais alguns bandos. Ding. O caçador das sombras de nível 210 se submeteu a você. Ding. Presa sombria de nível 180 se submeteu a você. Ding. Lobo sombrio de Reolf Alpha, de nível 220 foi enviado para você. Damon encarava fixamente as notificações intermináveis. Domar os outros foi tão fácil quanto o primeiro. Num piscar de olhos, ele acabou domando cerca de 100 feras das sombras no total. Damon inspirou lentamente, tentando em vão processar o absurdo do que acabara de acontecer. Um aceno de cabeça. Um aceno minúsculo e imperioso de um gatinho do tamanho da palma da mão. E todo um ecossistema de predadores sombrios e assassinos havia concordado coletivamente em se tornar sua força de trabalho pessoal. Lobos sombrios. Cães sombrios. Perseguidores sombrios. Vários alfas que praticamente rastejavam de barriga para evitar perturbar o gatinho. Damon cruzou os braços, observando seu novo exército. Certo, disse ele, sem demonstrar emoção. Isso está ficando ridículo. Eu tenho um exército agora. A gatinha pulou em seu ombro e passou o rabo em sua bochecha, claramente dizendo, aceite seu destino, papai. Damon suspirou. Ele encarou a gatinha, que retribuiu o olhar com toda a arrogância de uma criatura que acabara de conquistar um continente antes mesmo de completar um dia de vida. Quem é você, afinal? Damon balançou a cabeça, impotente. Tentou inspecioná-la novamente, mas tudo o que conseguiu ver foi o nível dela, que estava em 5. Damon só conseguia se perguntar em silêncio quem ou o que era aquela pequena bola de pelos. Não importava como olhasse, nada naquela gatinha fazia sentido. Ela era adorável, macia, ronronava,
Era do tamanho de uma mordida. E ainda assim todas as criaturas daquele reino a temiam como se ela fosse um apocalipse envolto em penugem. Será que ela realmente poderia ser perigosa como o primeiro mencionou? Ele encarou aqueles olhos amorosos e inocentes e então afastou esse pensamento com firmeza. Não. Impossível. Você é o bebê mais doce, fofo e gostoso do mundo. Após enviar seu exército de pequenas criaturas em todas as direções, Damon finalmente se sentou em um pedaço de crista destruída para refletir sobre a situação. Suas feras vasculhavam o reino, a gatinha estava empoleirada em seu colo, limpando a pata como uma rainha, e pela primeira vez desde que entrara para o legado de Umbra, ele teve um momento para respirar. Supostamente, aquele lugar era o inferno na terra ou o inferno nas sombras, mas ele estava sentado como um homem fazendo um piquenique com uma calamidade infantil e uma centena de monstros das sombras agindo como lobos entregadores de porta em porta. Certo, murmurou Damon. Ou sou o cara mais sortudo do mundo ou o maior idiota. Talvez os dois. A gatinha parou de se lamber, olhou para cima e miou como se quisesse assegurar-lhe que definitivamente era ambos. Damon bufou, prestes a acariciá-la, quando a escuridão ao seu redor ondulou. Os primeiros batedores retornaram. 3 lobos emergiram das sombras em alta velocidade. Pararam bruscamente diante dele como soldados treinados reportando-se a um comandante. Um lobo baixou a cabeça e delicadamente depositou um monte de ervas aos pés de Damon. As plantas brilhavam levemente com a essência das sombras, reagentes raros pelos quais os alquimistas matariam. Outro lobo cuspiu 2 pedras brilhantes, cada uma pulsando com mana concentrada. Núcleos das sombras. De alta qualidade. O terceiro lobo arrastava algo particularmente grande atrás de si, uma espécie de volume. Não. Não era um volume. Era uma besta inconsciente. Uma pantera sombria, elite, nível 210, claramente capturada, mas deixada viva. Damon ergueu uma sobrancelha. Você me trouxe um prisioneiro. Os lobos abanavam seus rabos com orgulho. O gatinho saltou do colo de Damon, marchou direto até a pantera e deu um tapinha no nariz dela com a patinha. Bop. Deus vampiro mais forte. Capítulo 622. A sombra eterna de uma enorme pantera, com músculos como aço enrolado e garras capazes de partir pedregulhos, estava se curvando. Curvando-se. Então ergueu a cabeça, olhou para Damon, olhou para o gatinho e fez um gesto muito deliberado em direção à escuridão. Queria que eles a seguissem. Você me trouxe um prisioneiro que está me dando instruções? Damon murmurou. Os lobos latiram baixinho, abanando os rabos como se tivessem acabado de executar a jogada tática mais brilhante da história. A gatinha voltou para Damon com a confiança de uma monarca cujo decreto acabara de ser obedecido sem questionamentos. Ela balançou o rabo, pulou direto no ombro de Damon e deu um tapinha na bochecha dele. Toc toc. Como quem diz, papai, vamos agora. Damon deu uma risadinha ao observar toda a interação. Ele precisava conversar com alguns humanos em breve. Certo. Vamos lá dar uma olhada. A pantera girou e disparou para a escuridão, parando apenas o suficiente para se certificar de que Damon a seguia. Seu corpo oscilava entre a visibilidade e a escuridão, movendo-se silenciosamente entre as cristas das montanhas. Damon avançou, flanqueado por lobos como uma escolta pessoal. Quanto mais fundo ele ia, mais densa se tornava a essência sombria ao seu redor. A pantera parou subitamente em uma crista irregular, curvou-se novamente e abaixou o corpo até encostar na pedra. Damon franziu a testa. O que é isso? Esta a pedra. Então a rocha se moveu. Um leve ruído de atrito ecoou pela crista. Toda a crista se deslocou, gemeu e se abriu ao longo de uma longa fenda oculta. Uma caverna se revelou. Não uma caverna comum. Nem de longe. Dentro dela havia um lago com uma aparência particularmente sinistra. Era um vasto oceano ondulante de sombras líquidas, girando em correntes lentas e ameaçadoras. A superfície ondulava como tinta prestes a ferver. Fios de luz subiam dele como escuridão evaporando, contorcendo-se para cima e desaparecendo no teto alto da caverna. Os lobos gemeram em uníssono. A pantera se achatou no chão em reverência trêmula. A gatinha ergueu a cabeça, o pequeno nariz se contraindo em curiosidade. Damon aproximou-se da borda. A essência das sombras ali não era apenas densa, estava saturada até a borda. Só de estar perto dela, sua afinidade com as sombras formigava e se expandia. Que diabos é este lugar? Murmurou Damon. Uma notificação piscou. Sombra eterna de Umbra,
Uma piscina contendo essência sombria e condensada, acumulada por milênios. Aviso: a entrada é fatal para 99,9% dos seres. Damon soltou um assobio baixo e se virou para a pantera. Era isso que você queria me mostrar? A pantera curvou-se novamente. Enquanto a pantera tremia e se debatia, mal conseguindo se manter a alguns metros de distância do lago, a gatinha pulou do ombro de Damon e trotou direto para a beira da piscina, observando-a como um imperador inspecionando seu novo domínio. Miau! Exclamou ela, com um tom de extrema satisfação. O próprio Damon não estava totalmente livre dos efeitos da piscina. Ele estava em um estado intermediário. Embora não estivesse paralisado como a pantera, também não conseguia simplesmente caminhar até a piscina. No entanto, isso durou apenas um instante. Damon sentiu seu corpo se contrair sob a pressão opressiva do lago sombrio. Seus músculos se tensionaram, sua carne gemeu e, por um segundo, até ele sentiu aquele aviso instintivo gritando em seus nervos: recue ou morra. Mas então seu sangue ferveu. Uma pulsação interna profunda percorreu suas veias. Seu corpo de 9 milhões de venenos, sua linhagem sanguínea, a energia abissal que absorvera, tudo reagiu simultaneamente. Sua pele escureceu com um leve brilho sombrio, seus circuitos de mana inflamaram e a pressão sufocante ao seu redor começou a se dissipar. Sua resistência aumentou. Sua afinidade cresceu. E, centímetro por centímetro, o peso foi se retirando de seus ombros. Seu corpo, livre do pior da repressão, movia-se agora com facilidade. Damon deu um passo à frente. Mais uma vez, uma pressão tremenda o atingiu. Ele esperou que seu corpo se acostumasse às novas condições e, desta vez, seu corpo se adaptou ainda mais rápido. A pressão o atingiu como uma montanha desabando, suficiente para pulverizar a maioria dos seres em pó. Damon rangeu os dentes enquanto seus ossos estalavam sob a força, mas a queimação familiar da adaptação inundou seus membros. Seu sangue ferveu, seus meridianos se expandiram e sua carne endureceu com a eficiência de um raio. Um pensamento surgiu de repente na mente de Damon. Aquela era a oportunidade perfeita para ele despertar um conjunto de meridianos complexos. Ele olhou rapidamente ao redor e confirmou, sem usar seus sentidos primordiais, que estava praticamente sozinho. Ele poderia usar seus sentidos primordiais para ter certeza absoluta, mas já havia aprendido da maneira mais difícil que usar sua habilidade de percepção especial era uma faca de dois gumes. Ele poderia acabar despertando algo profundamente enterrado em algum lugar, sem necessidade. Satisfeito com essa investigação limitada, ele decidiu arriscar. Bem, não imediatamente. Chamou Gold para ficar de guarda por precaução. Como previsto, a centelha não era tão afetada pelo ambiente quanto as bestas das sombras. A criaturinha era simplesmente curiosa enquanto tentava devorar algumas das sombras. Damon não entendia por que ela achava que seria capaz de fazer algo assim. Até mesmo a pequena faísca estava confusa. Ela zumbia de um lado para outro, tentando absorver a essência das sombras. Logo, outro ser chamou sua atenção. A faísca se virou para o gatinho, que olhou para ela. No segundo seguinte, o caos se instaurou. O pequeno gatinho ficou extremamente animado e começou a perseguir a faísca. A faísca disparou para cima como um vagalume assustado, zigue-zagueando pela caverna com um zumbido frenético e agudo. O gatinho disparou atrás dela com um miado estridente e alegre, as patinhas correndo, o rabo eriçado em pura alegria de caçador. A perseguição deles ecoou pela câmara como dois espíritos hiperativos em uma catedral de sombras. Pomba dourada. O gatinho atacou. Ondas de sombra explodiram onde suas patas tocaram o chão. Goldie mal conseguiu se esquivar, deixando um rastro de luz brilhante enquanto se escondia atrás de Damon. A gatinha não diminuiu o passo nem por um segundo. Ela saltou por cima do ombro de Damon, deu uma cambalhota e aterrissou em sua cabeça como uma assassina com mira perfeita. Damon piscou. Que diabos estava acontecendo? Deus vampiro mais forte. Capítulo 623, Nêmesis. Goldie se escondeu atrás das costas de Damon. A gatinha espiou por cima do cabelo dele como um general inspecionando o campo de batalha, olhos brilhando, rabo se movendo em ritmo predatório. Ela avistou Goldie, as pupilas dilatando de uma alegria profana, e saltou da cabeça de Damon com tanto entusiasmo que arrancou um tufo de cabelo dele. Mais uma vez, a perseguição recomeçou. Damon observou o gatinho perseguir Goldie pelas paredes da caverna, a pequena criatura guinchando e se movendo rapidamente como um pitisco assustado com asas. Damon tentou intervir.
Ei! Ei! Comportem-se. Vocês dois são irmãos. Bem, talvez irmãs. Ele não tinha ideia do gênero da centelha. Tanto faz. Vocês são da mesma família. Parem de brigar. Infelizmente, nenhum dos dois ouvia. Ele os deixou ir por um momento. Eles não pareciam que iriam parar tão cedo. O lado bom era que os dois pareciam ter habilidades semelhantes, então pelo menos um não acabaria matando o outro. Pelo menos fique de olho em mim quando estiver jogando. Ele exalou lentamente e voltou sua atenção para o lago sombrio e ameaçador. Isto era perfeito. A pressão. A densidade. A natureza pura e opressiva da essência. Este ambiente era exatamente o tipo necessário para forçar a abertura dos meridianos teimosos que ele vinha evitando. Ele se acomodou perto da borda, onde a escuridão lambia como um líquido vivo. A força opressiva surgiu novamente, esmagando suas costelas, tentando dobrá-lo para dentro. Seus ossos gritaram. Seu sangue ferveu. Mas seu corpo monstruoso, em constante evolução, temperado pelo veneno, respondeu. Ele cruzou as pernas, deixando a pressão do lago penetrá-lo, permitindo que ela se infiltrasse em suas células. Damon fechou os olhos e direcionou sua energia para dentro. Concentrou-se no pescoço, onde um conjunto de 10 meridianos se estendia até a cabeça. Em sua vida passada, muitos jogadores erraram nessa etapa e acabaram com a cabeça explodindo. Falhara que era morte instantânea. Damon já havia morrido 20 vezes antes de finalmente acertar, e não tinha certeza de como as coisas seriam desta vez. Damon inspirou profundamente, sentindo a pressão penetrá-lo como mãos invisíveis. Os 10 meridianos ao longo de seu pescoço, finos e delicados canais perigosamente próximos ao crânio, estremeceram em protesto. Mesmo tocá-los intencionalmente enviava uma onda de dor cortante pela parte de trás de sua cabeça, como uma estaca sendo martelada em seu tronco cerebral. Ele tentou relaxar e continuou em frente. A pouca confiança que tinha vinha de seu corpo de 9 milhões de venenos. Certamente, uma constituição de alto nível não deveria explodir em sua cara. Ele controlou a respiração, inspirando a essência das sombras e deixando acumular-se na base da garganta. O lago respondeu, sua aura opressiva pressionando com mais força, tentando esmagar sua concentração. Sua visão tremia por trás dos olhos fechados. Seus dentes se cerraram. Essa medida acabou com milhares de jogadores em EAT Online. Se você forçasse o fluxo muito rapidamente, seu crânio se romperia devido ao choque interno de mana. Se você afrouxasse o controle, a mana sobrecarregaria os canais. Se você hesitasse no meio do caminho, o feedback despedaçaria os meridianos por dentro. Morte instantânea. Em sua vida passada, Damon vira pessoas desmaiarem no meio da tentativa, com sangue jorrando dos olhos e ouvidos. Algumas imploravam por ajuda aos curandeiros, sem saber que seus cérebros já estavam se liquefazendo. Sua própria guilda havia proibido tentativas, a menos que um curandeiro estivesse por perto. Mesmo assim, era praticamente inútil. Depois de um tempo, eles descobriram um novo atalho. Era possível pedir ajuda a um NPC experiente, que poderia auxiliar no fluxo e controle de mana. Foi também por isso que Damon planejava abrir esse conjunto de meridianos no Salão de Sangue, com alguém o vigiando, mas agora a oportunidade era urgente e ele decidiu arriscar. O lago à sua frente o fez lembrar do lago da prova de gelo que ele ainda não havia visitado. Um brilho malicioso surgiu em seus olhos ao pensar naquele lago. Havia um motivo para ele ter evitado aquele lugar até então. Ele continuava recebendo atualizações regulares de Silvara sobre como a misteriosa besta atacava todos que entravam no local e como toda a montanha estava simplesmente interditada. Algumas pessoas até avistaram baús de tesouro e coisas do tipo, o que tornava o lugar ainda mais atraente. No entanto, Damon continuou a evitar o local. Isso porque ele tinha um forte pressentimento de que alguém o esperava nas profundezas da prova de gelo. Alguém que ele simplesmente não consegue encarar ainda. Ele não tinha 100% de certeza sobre seu raciocínio. Havia a possibilidade de estar errado e ser apenas paranoico, desperdiçando um recurso tão precioso, mas seus instintos lhe diziam para ficar longe daquele lugar. Após muita reflexão, Damon também decidiu fazer exatamente isso. Às vezes, quando havia perigo, era melhor ficar longe. Nem tudo era um degrau. Algumas coisas eram apenas penhascos à beira de um abismo. Se você caísse do outro lado, não havia volta. Damon despertou de seus devaneios e voltou a observar o lago sombrio e ruidoso à sua frente. Sua mente havia divagado com muito mais facilidade do que ele esperava. Isso não era bom.
Se perdesse ainda mais a concentração, sua cabeça certamente explodiria. Ele rapidamente voltou atrás e se concentrou novamente. A pressão das sombras voltou a esmagar, desta vez com mais força, o suficiente para fazer até mesmo seus ossos reforçados rangerem. A mandíbula de Damon se contraiu. Seus meridianos se flexionaram contra a carga, em espasmos, ameaçando se romper como fios esticados ao máximo. Por um segundo, ele não teve certeza se conseguiria lidar com a situação, mas então decidiu fazer algo para mudar o ambiente desfavorável em que se encontrava. O melhor seria adicionar seu toque pessoal para torná-lo um pouco mais acolhedor. Ele imediatamente desencadeou várias de suas habilidades com o veneno, cobrindo instantaneamente todo o local com miasma. Deus Vampiro mais forte. Capítulo 624, 2 a menos. Naturalmente, Damon ficou de olho na gatinha, que apenas olhou brevemente em sua direção antes de voltar a observar a pequena faísca. Claramente, a criaturinha não foi afetada pelo veneno. A faísca também não pareceu se importar. Então Damon continuou sem se conter. Num piscar de olhos, todo o lugar adquiriu tons de roxo e verde, juntamente com a escuridão rodopiante no centro. Embora o veneno claramente não fosse forte o suficiente para invadir o próprio lago, ele ainda conseguia persistir no ar ao redor, sem ser consumido instantaneamente. Damon ficou realmente surpreso com isso. Uma parte dele esperava que tudo desaparecesse mesmo enquanto usava a habilidade. Este foi um resultado inesperadamente bom. Era quase como se alguma parte do veneno fosse compatível com a essência das sombras. Será que ele conseguiu algum veneno que pudesse corromper as sombras? Talvez de algum desses assassinos. Muito provavelmente. Damon não se importava exatamente com como aconteceu, mas seria bom se ele pudesse identificar o veneno e produzir mais ou alterar o sabor de tudo. Damon voltou-se ao perceber que seus pensamentos estavam a 1000 por hora. Cada pensamento disperso era uma distração e seria a sua ruína. Parecia que abrir esse conjunto de meridianos não seria moleza, simplesmente porque ele já tinha feito isso uma vez. Ele expulsou tudo o que era supérfluo, baús de tesouro, feras de provas de gelo, compatibilidade de venenos, o gatinho berrando como se estivesse sendo assassinado para Goldie, tudo sumiu. Sua respiração se estabilizou, mesmo enquanto o mundo ao seu redor pulsava em tons distorcidos de preto, verde e roxo. Com um suspiro áspero, ele voltou a concentrar-se nos meridianos. Uma pontada imediata de agonia percorreu seu pescoço. O primeiro meridiano convulsionou violentamente, quase se fechando como uma armadilha de aço. Os dedos de Damon cravaram-se novamente nos joelhos, cada músculo do seu corpo tenso, as veias saltando sob a pele como cordões escuros. Vamos lá. Ele resmungou baixinho. Sua aura venenosa se intensificou, girando ao seu redor com mais força. Em vez de forçar a abertura do meridiano, uma abordagem que matara inúmeras vezes em sua vida passada, ele continuou a imaginar seu corpo como um conduto livre e aberto para a mana, permitindo que tudo atravessasse livremente. Essa era uma imagem aleatória que alguém havia coletado de algum lugar obscuro, mas que se tornara bastante popular em sua vida passada nos fóruns sociais. Embora o método em si não fosse muito eficaz, Damon descobriu que poderia funcionar se a pessoa estivesse no ambiente certo. Exatamente igual àquela em que ele estava sentado naquele momento. O primeiro dos 10 meridianos se esforçou e vacilou. Damon sentiu que estava perdendo o controle, mas continuou tentando visualizar a cena repetidas vezes, sem desistir. Rachadura. No segundo seguinte, uma torrente de energia subiu, ardendo frio e quente ao mesmo tempo. Uma eliminada, faltam 9. E ele já sentia como se sua cabeça fosse explodir. Damon se deixou cair por uma fração de segundo, ofegando levemente. O suor escorria por seu queixo, misturando-se ao tênue rastro de sangue que saía de seu nariz. Seu pulso martelava em seus ouvidos, acompanhando o profundo estrondo do lago. Seu corpo de 9 milhões de venenos consumiu o excesso de toxicidade, estabilizando seus sistemas internos o suficiente para que ele continuasse. Por pouco. Mas o lago não lhe deu um momento para respirar. A essência da sombra ressurgiu, mais pesada, mais insistente, como uma mão invisível e gigantesca que o empurrava ainda mais para dentro da provação. Tudo bem, murmurou Damon, com os olhos brilhando fracamente com um ar predatório. Não vim aqui para ficar vigiando 10 pontos de estrangulamento. Vamos continuar. Atrás dele, algo se chocou contra uma parede. Um miau furioso. Ecoou. Logo em seguida veio o bzzz. De pânico do Goldie.
Damon os ignorou. Não podia se dar ao luxo de cometer outro deslize. Uma distração era a morte. Ele se forçou a entrar no segundo meridiano, reunindo mais mana. Cada canal que abria tornava o seguinte mais instável, a energia dentro dele subindo caoticamente como água em uma represa rompida. Mas era assim que funcionava. Os últimos meridianos eram sempre os piores. Eram os portões entre a vida e a morte. O segundo meridiano estremeceu no instante em que Damon canalizou energia para ele, reagindo como um fio desencapado mergulhado em água fria. Uma dor tão aguda percorreu sua espinha que sua visão ficou turva, mesmo com os olhos fechados. Seu maxilar travou. Um gosto quente e metálico se espalhou por sua língua. Isso significava que o canal estava despertando. Ele guiou a corrente novamente, lenta e constante. O meridiano oscilou violentamente. Damon sentiu-o se contrair, prestes a colapsar, prestes a romper. Seu rosto se contorceu à medida que a pressão aumentava, ameaçando romper as frágeis paredes do conduto. Ele avançou instantaneamente. A essência da sombra rugiu e o meridiano rapidamente se acalmou. Sem se deixar abalar pela mudança, Damon perseverou apesar da dor, da pressão e do terror instintivo que acompanhava a experiência de flertar tão perto da morte. Então, rachadura. Uma segunda onda de energia rompeu para cima, quente e gélida ao mesmo tempo, inundando seu crânio com um assobio agudo e violento. Dois abertos. Damon soltou um suspiro áspero, os ombros tremendo antes de se obrigar a endireitar novamente. Bom, murmurou. Continue. Sua cabeça latejava com uma dor lancinante. Seu pescoço latejava. Desta vez, um tênue fio de sangue escorreu de sua orelha direita, prendendo-se no canto da mandíbula enquanto descia. Seu corpo de 9 milhões de venenos lutou para reparar o dano, regenerando o tecido em tempo real, mas mesmo ele teve dificuldades sob o castigo implacável. Antes que ele pudesse se estabilizar, o lago reagiu. Uma onda mais forte de pressão sombria caiu sobre ele, como uma montanha se aproximando a centímetros de esmagá-lo contra a pedra. O lago queria mais. Queria ver se ele se quebraria. Muito bem, disse ele com a voz rouca. Quer jogar pesado? Ele endireitou a coluna, ignorando a dor lancinante que lhe percorria os nervos, e mergulhou diretamente no terceiro meridiano, um dos mais infames. Deus vampiro mais forte. Capítulo 625, um lago cheio de... A vida passada de Damon o ensinara a temer esta. Ela fazia uma curva acentuada atrás da mandíbula e envolvia um delicado aglomerado de nervos. Energia demais, e seu cérebro fritaria instantaneamente. Energia de menos, e o feia de baque quebraria o meridiano como um graveto. Foi aqui que a maioria dos jogadores morreu. Foi ali que ele morreu, repetidas vezes. Damon sentiu imediatamente a resistência do meridiano, uma serpente enroscada e trêmula, eriçada de hostilidade. Mesmo tocar as bordas lhe causava uma dor lancinante no crânio. Sua visão turvou. Sua respiração tornou-se superficial. Uma dor lancinante rompeu atrás de seus olhos. Seu peito apertou. Seu coração batia tão forte que ele pensou que poderia se machucar contra as costelas. No entanto, no instante seguinte, o terceiro também se rompeu. Mais mana jorrou em sua cabeça, seu crânio, seu cérebro. Essencialmente, permeou todas as partes de seu cérebro. Damon apenas franziu a testa. Mesmo que fosse sutil, ele já havia percebido que não era apenas a mana que havia permeado cada parte de sua cabeça. Mais do que mana fluindo para dentro dele. Infiltrou-se com a mana, permeando cada recanto de sua mente como dedos frios traçando o interior de seu crânio. Não era malicioso, ainda não, mas também não era passivo. Pressionava as bordas de sua consciência para ver o quão firmemente estava costurada. Damon franziu a testa quando uma leve pressão desconhecida roçou a parte de trás de seus pensamentos. Sombra. Ou melhor, o elemento sombra com intenção clara. Seus lábios se curvaram para cima. Então é assim que é. O elemento sombra era inerentemente muito diferente do elemento gelo. Enquanto o elemento gelo era mais direto e opressivo, visando destruir o próprio âmago do ser com pura força, a sombra pregava peças. Mas isso não era tudo. Esse elemento sombrio parecia guiado por algo antigo e enterrado nas profundezas do lago. Se Damon não estivesse errado, então aquele não era um lago qualquer. Umbra não havia construído uma piscina de treinamento no meio do nada para o bem-estar de seus descendentes e seguidores. Na verdade, as intenções daquele desgraçado não eram nada boas. Aquele lago não servia para treinar e nutrir. Servia para controlar e dominar.
E tudo o que Damon precisava para confirmar essa vaga suspeita eram seus sentidos primordiais. A princípio, ele não queria despertar nada desnecessário que estivesse escondido no fundo daquilo, mas agora parecia que era exatamente isso que ia acontecer. Damon respirou fundo e se concentrou, controlando seus sentidos primordiais o máximo que podia. No segundo seguinte, ele viu. O lago inteiro estava repleto de algum tipo de filamento. Finas e delicadas mechas de sombra, como fios de cabelo, se enroscavam firmemente na escuridão líquida como um ninho de víboras adormecidas, quase invisíveis. Sua afinidade com as sombras e sua habilidade furtiva deveriam ser absurdamente poderosas, se ele não estivesse enganado. Deveriam também possuir um componente de ataque mental, e um particularmente forte. Damon sempre se perguntou como um cara inteligente como o fantasma permitiu que um parasita se infiltrasse dentro dele, e agora ele sabia. Se fossem essas criaturas, até ele teria sido facilmente enganado e aceitado o treinamento rigoroso. Provavelmente tudo aquilo era uma armadilha. No momento em que ele entrasse na piscina, esses parasitas o atacariam como um musgo num toco de árvore no Mississippi. Damon imediatamente voltou a si, o suor escorrendo pelas têmporas. Droga! Porque nada pode ser simples. Ele coçou o queixo, encarando o lago pensativo. O lugar onde estava agora era ótimo. Provavelmente conseguiria abrir todos os seus meridianos ali mesmo e sair dali o mais rápido possível. Sim, era isso que uma pessoa sensata deveria fazer. Damon assentiu com a cabeça e decidiu-se a ter apenas a isso. Por que correr o risco sabendo que tinha uma grande chance de falhar? Que se danem aqueles dois lagos malditos. Ele se concentrou e continuou trabalhando em seus meridianos. Lenta e firmemente, ele os identificou um após o outro. O quarto meridiano se abriu sob uma onda controlada de poder, depois o quinto, depois o sexto, cada um enviando um novo pulso de mana e sombra rasgando seu crânio. Damon cerrou os dentes a cada explosão, forçando seu corpo a se estabilizar antes de passar para a próxima. O suor escorria de seu queixo. Seus membros tremiam. Seu coração zumbia em seus ouvidos como um tambor sendo tocado debaixo d'água. Mesmo assim, ele perseverou. Uma a uma, as válvulas teimosas se abriram. Uma a uma, a pressão dentro de sua cabeça aumentou. Uma a uma, ele avançou, centímetro por centímetro, em direção à margem do lago. Ao terminar o sétimo meridiano, seu mundo inteiro havia se reduzido a três coisas: a força implacável e esmagadora do lago, as correntes crescentes de mana canalizando-se para seu crânio e o movimento inconfundível de parasitas das sombras sob a superfície. Ele havia conseguido abrir 7 das 10 portas sem morrer. Um homem sensato pararia. Um homem razoável pararia. Um homem sábio correria. Naturalmente. Damon continuou. Mas ele manteve distância. Sempre que a sombra tentava puxar sua aura, sutilmente, como um anzol roçando a pele, ele recuava imediatamente, forçando sua mente a se ancorar. Se ele vacilasse agora, mesmo que minimamente, aquelas pequenas criaturas filiformes surgiriam como um enxame de víboras e se infiltrariam diretamente nos meridianos recém-abertos. Então, aquela antiga intenção no fundo da alma despertaria e o dominaria. E Damon acordaria 2 semanas depois como um fantoche vestindo sua própria pele, ou talvez nunca mais acordasse. Então, ele se conteve. Apenas o suficiente. Está tudo bem, murmurou para si mesmo. 8 meridianos. Ele sentiu a abertura se alargando como um túnel escavado sob seu crânio, a energia fluindo em torrentes violentas. Sua cabeça inteira parecia pequena demais para o poder que continha. Só mais 2. Ele sussurrou. O 9º meridiano faiscou dolorosamente. Deus vampiro mais forte. Capítulo 626. Lá vamos nós. A visão de Damon oscilou. Um zumbido alto abafou todos os outros sons. Mas ele controlou o fluxo com dolorosa precisão. Rachadura. 9. No instante em que se abriu, uma onda de ciência sombrio atingiu com mais força do que antes, como se o lago pressentisse o quão perto ele estava do clímax e tentasse arrastá-lo os últimos passos para além da borda. Damon rosnou e manteve-se firme. Então, ele avançou para o meridiano final. O 10º. O último. O mais próximo do topo do crânio. Aquele com a maior taxa de mortalidade do jogo, porque uma única onda de energia mal aplicada ali não apenas rompia um nervo. Ela esmagava o próprio cérebro. Damon inspirou, acalmando cada pensamento em sua mente. Seu coração desacelerou. Sua mana se concentrou na base de sua coluna. Vamos terminar com isso, murmurou ele. Devagar.
Preciso. Controlado. O meridiano tremeu violentamente, como uma serpente presa tentando escapar de seu crânio. Damon não parou. Ele foi mais fundo. Empurrou com mais força. Ampliou o fluxo. Forçou a abertura do canal mesmo quando sua visão turvou e a pressão ameaçou implodir sua mente. E então... Brum! O 10º meridiano se abriu como um raio atravessando seu cérebro. Uma torrente de mana e essência das sombras irrompeu em seu crânio, preenchendo cada parte de sua mente com uma intensidade ofuscante. O corpo inteiro de Damon vibrou. Sangue jorrou de seu nariz e orelhas. As pontas de seus dedos ficaram dormentes. Mas ele não morreu. Ele ainda respirava e estava bem consciente. De alguma forma, ele se mantinha firme. O lago começou a agitar-se violentamente. Damon limpou o sangue dos lábios e cambaleou, mas imediatamente se preparou para recuar. É tudo que você vai receber de mim. Ele se levantou com dificuldade, as pernas tremendo, e deu um passo para trás. Tentáculos de sombra surgiram por toda parte, querendo devorá-lo, mas era tarde demais. Ele já estava fora de seu alcance, e um poder bruto pulsava dentro dele. Apesar de seu corpo estar instável naquele momento, suas habilidades já haviam evoluído. O novo eu conseguia suportar facilmente a pressão crescente. Agora, era hora de reunir mais alguns tesouros e dar o fora dali. No entanto, foi exatamente nesse momento que um borrão negro disparou em sua direção, ou melhor, em direção à piscina da morte. O primeiro estava aqui novamente. Tanto o gatinho quanto a faísca reagiram ao mesmo tempo para deter o borrão negro. Ao contrário do que Damon pensava que aconteceria, os dois realmente prestaram atenção nele e o protegiam atentamente, apesar de estarem jogando seu próprio jogo em paralelo. Infelizmente, isso acabou contribuindo ainda mais para o caos. Damon sozinho já era mais do que suficiente para deter o assassino, mas os dois acabaram o atingindo com seus próprios ataques. No meio de tudo isso, o primeiro não estava mirando em Damon. Assim como todo mundo, o cara presumiu que o próprio lago era um campo de treinamento valioso e estava correndo direto para ele. Jamais permitirei que você reivindique o legado de meu Deus e o manche com sua corrupção. Ser profano. Criatura miserável. Você não obterá o legado de meu Deus. Não enquanto eu estiver vivo. No fim, Damon só conseguiu ouvir as próprias palavras enquanto era empurrado com força para trás, e o assassino mergulhou no lago. Seu idiota, Damon riu, mas tinha falado cedo demais. Mesmo enquanto o assassino saltava, dois ataques o atingiram vindos de lados opostos, e o próprio assassino lançou um ataque contra Damon. Nesse caos, o próprio lago se descontrolou e tentáculos de sombra surgiram por toda parte. Tanto o gatinho quanto a faísca estavam a uma distância segura e não foram muito afetados pela sequência de eventos. Em vez disso, foram Damon e o primeiro que sofreram as consequências. De uma só vez, os dois foram arrastados para o turbilhão de loucura negra. Damon mal teve tempo de praguejar. Parecia que ele havia brincado com fogo perto demais dessa vez. 100 tentáculos de sombra se enrolavam em seus membros, costelas e pescoço, gélidos, invasivos, famintos, envolvendo-o como um ninho de serpentes que se apertava a cada batida do coração. O assassino ao lado dele, o chamado primeiro, nem sequer soltou um último grito. Os tentáculos perfuraram seu corpo instantaneamente, penetrando em sua carne como agulhas de fumaça viva. Eles o arrastaram para baixo, e o sujeito pareceu mais do que disposto a obedecer. Damon conseguia ver o sorriso radiante em seu rosto mesmo enquanto ele desaparecia completamente na escuridão. No entanto, ele não tinha tempo para se preocupar com os outros agora. Centenas e milhares, talvez milhões daqueles parasitas, estavam penetrando nele ao mesmo tempo. Era como se estivessem determinados a não deixá-lo escapar, custasse o que custasse. Estavam famintos, vorazes e ferozes, e o perfuravam profundamente por todos os lados. Infelizmente para eles, ele não era o idiota que aceitaria a loucura de bom grado. Que se dane. Vamos lá. Damon já estava quase decidido a trair um daqueles caras para fora só para tentar roubar suas habilidades, e agora seu trabalho ficou ainda mais fácil. Ele imediatamente inundou seu corpo com veneno da cabeça aos pés. Isso os desacelerou um pouco, mas eles logo se recuperaram. Afinal, eles tinham a vantagem do domínio. Eles continuaram perfurando Damon como milhões de agulhas frias, forçando a entrada em seus músculos, em seus nervos, nas frestas entre seus ossos. Como dedos invasivos descascando camadas dele que ele nem sabia que existiam.
O corpo de Damon se contorceu enquanto parasitas das sombras o invadiam incessantemente. Obviamente, o veneno não estava surtindo efeito. Ele então recorreu a relâmpagos e a divindade, inundando todo o seu corpo com um poder bruto e crepitante. Uma onda gigante rompeu de seu âmago, percorrendo cada nervo, cada meridiano, cada fragmento muscular como uma onda gigante de fúria elétrica. Os parasitas das sombras convulsionaram dentro dele. Milhares se debateram violentamente enquanto arcos de eletricidade dançavam sob sua pele, transformando cada centímetro de seu corpo em um fio desencapado. Deus Vampiro mais forte. Capítulo 627. Eu serei para sempre a sua melhor garota. Vários deles se desintegraram no local, estourando como bolhas de tinta sob a luz de um maçarico. Mas a maioria não. Eles simplesmente se contraíram. E depois se enterraram mais fundo. Na verdade, o domínio do lago o oprimia ainda mais, suprimindo sua divindade e seus relâmpagos com a facilidade com que um gigante apaga uma vela. A água ao seu redor engrossava, pesada e sufocante, abafando sua explosão elemental sob seu peso. Damon franziu a testa. Os pequenos estavam agindo com muita vantagem por jogarem em casa. Mas ele ainda não tinha terminado. Alguns deles podiam ter morrido, mas isso era mais do que suficiente para que sua linhagem revelasse algumas de suas habilidades. A afinidade sombria de Damon começou a explodir novamente. Embora as habilidades não lhe fossem úteis naquele momento para lutar contra aqueles vermes intermináveis, a explosão de afinidade em si lhe dava alguma margem de manobra. Sua linhagem absorveu a essência roubada como uma fera faminta, incorporando-a instantaneamente ao seu próprio poder. Ele desencadeou ataques cada vez mais divinos e relâmpagos. Ah, você não gosta disso. Que pena. Ele pressionou com mais força e mais intensidade, e mais deles morreram. A superioridade numérica era a vantagem deles, mas naquele momento, também era a vantagem dele. A força divina fluía por seus meridianos como fogo sagrado, incendiando os tentáculos furtivos dos parasitas e destruindo-os empunhados em segundos. A própria água do lago fervia ao seu redor. Logo, os parasitas não conseguiam mais usar a essência sombria e condensada com tanta liberdade. Ou melhor, Damon também estava controlando parcialmente aquilo. Ele repetidamente frustrava os ataques combinados deles, e sua mente era como uma fortaleza bloqueando o ataque implacável daqueles pequenos desgraçados dentro de seu corpo. E quando alcançaram o âmago do seu ser, seu núcleo de mana primordial aninhado no centro do seu corpo, os pequenos parasitas tiveram uma grande surpresa. Cada verme que tentou sequer se aproximar do núcleo do mana foi instantaneamente despedaçado pelo poder avassalador dele. Damon riu como um maníaco. Aqueles pequenos desgraçados provavelmente queriam desligar o sistema dele corrompendo seu núcleo de mana, e agora estavam sendo obliterados no processo. Seu corpo, coberto por 9 milhões de venenos, não facilitou a corrosão que sofria. Ele protegia sua mente com foco total e lutava naquela fronteira, o que também dificultava a vida deles. Ele os neutralizava por todos os lados. A única coisa que poderia ter jogado contra ele seria se tivessem tentado levar sua alma. Mas esses desgraçados claramente não eram capazes disso. No entanto, ainda era cedo demais para subestimá-los. Os pestinhas aprendiam muito rápido. Provavelmente tinham algum método para se comunicar, porque depois da primeira derrota, eles se mantiveram estritamente longe do núcleo de mana dele. Cada vez mais pessoas começaram a trabalhar para destruir seu corpo e sua mente. Damon estava indeciso sobre entretê-los, pois agora sentia que podia se arrancar do lago e sair dali de uma vez por todas. Mas sua crescente afinidade com as sombras era tentadora demais para que ele simplesmente desperdiçasse essa oportunidade de ouro. Havia também a questão da sua força mental. Estaria ele correndo um risco estúpido mais uma vez, ou sua mente era realmente forte o suficiente para suportar tanta pressão? Enquanto ele ponderava suas opções, Blowhagen interveio. Mestre, não posso absorver nenhum dado desses parasitas, mas aguente firme. Não saia daqui. Este é um bom lugar para você treinar sua mente. Estou aqui com uma última linha de defesa caso algum desses parasitas invada. Não precisa se preocupar. Enquanto algumas coisas inúteis só sabem como tornar sua vida mais difícil, você sempre pode contar com a pequena vermelha. Serei para sempre sua melhor amiga. Ela está falando do gatinho. Espera, então o reinado de sangue estava competindo com o gatinho esse tempo todo? Damon balançou a cabeça, impotente. Ele não tinha tempo nem forças mentais para tentar entender uma mulher,
muito menos uma mulher espírito de arma. Melhor desistir e se concentrar no treinamento. Ele concordou com Blowhagen. Ele também queria mais afinidade com as sombras. Cada morte lhe dava apenas um pouco, mas a quantidade enorme desses parasitas tornava tudo muito mais interessante. O sorriso de Damon se alagou, sangue escorrendo do canto da sua boca enquanto outro aglomerado de parasitas se despedaçava dentro dele. Sua afinidade com as sombras voltou a crescer. Era inebriante. Seu corpo inteiro parecia um campo de batalha de puro caos. Sua mente era bombardeada por todos os lados. Seus meridianos ardiam. Seus músculos gritavam. Seus nervos uivavam. Seus canais abertos pulsavam com o choque caótico de relâmpagos, divindade, veneno, sangue e sombras, tudo ao mesmo tempo. E ele continuava absorvendo a afinidade sombria que lhe era lançada. Cada parasita que ele matava era como engolir uma lasca de pura sombra. Ele era uma besta evoluindo em tempo real. Logo em seguida, Damon recebeu outra notificação inesperada. Jing. Você temperou seu corpo, Jing. Seu corpo atingiu o estado perfeito, Jing. Sua afinidade com as sombras atingiu o nível A. Damon deu uma risadinha discreta. Esses caras, que o destruíram e o fizeram se reconstruir na onda de violência, conseguiram fortalecer seu corpo de novo. Mesmo depois da técnica de fortalecimento do corpo venenoso de 9 milhões. Ele olhou para a gosma fétida e fedorenta que escorria de seus poros e imediatamente engasgou. Ele já havia sido exposto a todos os tipos de cheiros no jogo, mas este era, sem dúvida, o pior. Grossas faixas de sujeira oleosa preto esverdeada escorriam de sua pele, borbulhando na água escura ao redor como alcatrão derretido reagindo com ácido. Algo morreu dentro de mim? Damon observou com curiosidade enquanto mais lodo escorria, desprendendo-se em placas, contorcendo-se com tênues vestígios de parasitas mortos antes de se dissolver no lago agitado. Parecia que alguém havia misturado sangue podre, esgoto e cadáver mofado e aquecido a mistura. E não parecia que isso fosse parar tão cedo. Deus vampiro mais forte. Capítulo 628. Alguém está roubando. Levou cerca de 1 minuto inteiro até que a lama finalmente parasse. Damon ficou chocado ao ver que tantas impurezas haviam sido expelidas de seu corpo, apesar de já tê-lo forjado sob diversas condições extremas. Isso foi enorme. Era muito mais fácil purificar um corpo mortal do que alguém que já havia alcançado o nível C. Não havia nome de técnica sofisticada. Não havia complicação nem confusão. Os pequenos desgraçados simplesmente fizeram o trabalho em silêncio. Sem mencionar que ele até atingiu um estado perfeito. Que diabos era isso? Ele nunca tinha ouvido falar de nada parecido. Esses parasitas eram os melhores. Será que ele conseguiria domesticar alguns deles ou criar os seus próprios? Talvez até conseguisse uma segunda rodada de purificação. Damon continuava a flutuar no poço de parasitas, desfrutando dos benefícios que recebia por acaso. Os pequenos seres continuavam seu trabalho meticulosamente, tentando constantemente tomar o controle de seu corpo e de sua mente. No início, era extremamente difícil repelir esses ataques, pelo menos mentalmente, mas com o passar do tempo, até isso ficou um pouco mais fácil. Damon aproveitou a oportunidade para examinar a interface do sistema. Ele queria saber o que significava um estado perfeito. Uma tela translúcida familiar surgiu diante dele, seu brilho constante mesmo na escuridão ondulante do lago. Damon apertou os olhos para os últimos vestígios de impureza que ainda flutuavam ao seu redor como flocos de neve oleosos. Status: resultados do temperamento corporal, nível de pureza, estado perfeito. Classificação: nível terceiro perfeito. Efeitos: todos os meridianos reforçados. Impurezas profundamente enraizadas expulsas. Regeneração de resistência perfeita. Regeneração de mana perfeita. Eficiência perfeita do fluxo de mana. Os olhos de Damon se arregalaram. Puta merda. As impurezas que emanavam de seu corpo de repente fizeram muito mais sentido. Ele não havia sido apenas purificado, refinado ou reforçado. Ele havia atingido o nível máximo de pureza possível para sua posição. Embora não estivesse realmente familiarizado com o termo perfeito, ele conhecia habilidades de regeneração excepcionais. Na verdade, todos no jogo sabiam disso. Os instrutores no salão de classes básicas não paravam de falar sobre isso. Eles comentavam sobre o suposto estado mítico em que todas as habilidades de regeneração estavam acima da média. Algumas entidades abençoadas nas escrituras eram essencialmente capazes de lutar sem jamais se cansar ou se esgotar, contanto que houvesse mana ao seu redor.
Seu estado atual não era muito diferente do que descreveram. No entanto, alcançar algo assim era praticamente impossível. Exigia pílulas ancestrais ou chamas divinas, ou um despertar único na vida. Isto era apenas um bando de vermes das sombras mastigando-o como uma bola anti-estresse. Damon soltou uma risada rouca. Shadows pas de luxe de Tion. Ele chutava a água distraidamente, ainda flutuando enquanto parasitas rastejavam implacavelmente por seu corpo, mordendo, perfurando, arranhando como soldados sem mente tentando invadir uma fortaleza que agora tinha um dragão mal-humorado empoleirado no topo. E, estranhamente, foi relaxante. Sua mente, que minutos atrás estava à beira do colapso, agora vibrava com uma clareza fluida e sem esforço. Os ataques psíquicos que antes pareciam marteladas agora ricocheteavam como leves toques. Seu núcleo de mana pulsava com uma suavidade limpa e sedosa. Pela primeira vez, seus meridianos não pareciam canos desgastados. Pareciam canais polidos, brilhando com uma eficiência pura. Damon duvidava que esses parasitas sozinhos pudessem ter causado todos esses efeitos. Muito provavelmente, sua técnica corpo venenoso de 9 milhões quase o levou até lá, e os parasitas o ajudaram a ultrapassar o limite. Ele podia sentir. Seu corpo inteiro parecia diferente agora, como se tivesse acabado de trocar de carro e dirigido uma Ferrari. A tensão que sentia em seu núcleo de mana primordial também havia diminuído consideravelmente. Agora, mesmo que perdesse mais alguns selos, isso não o afetaria em nada. Ao mesmo tempo, sua força mental também aumentava a passos largos. Surpreendentemente, após alguns minutos, ele foi até capaz de criar outro avatar de sangue para seu espaço espiritual. Damon ficou muito mais entusiasmado com isso. Imediatamente, colocou seus 2 avatares de sangue para trabalhar. Dentro de seu espaço espiritual, ordenou que vasculhassem e analisassem cada gota de veneno em seu corpo. Os 2 começaram a trabalhar imediatamente. Sua velocidade de processamento mental havia disparado. O que antes levava dias ou até semanas de tentativas e erros arriscados, agora fluía como se ele estivesse lendo o verso de uma caixa de cereal. Damon queria se juntar a eles, mas se conteve e se concentrou na oportunidade que tinha em mãos. Ele não sabia quantos desses parasitas ainda restavam. Queria aproveitá-los enquanto ainda eram abundantes. Ele continuou silenciosamente com o fluxo, assimilando todos os parasitas que surgiam em seu caminho. Logo, os minutos se transformaram em horas. Ele persistiu em suas atividades, e os parasitas continuavam a chegar. Era como se fossem infinitos. Que diabos? Damon ficou bastante chocado, mas não reclamou. Quanto mais, melhor. Aumentar qualquer afinidade elemental acima do nível era extremamente difícil, mas essas criaturinhas fofas ainda estavam contribuindo para sua afinidade com as sombras. Se ele continuasse assim por mais algumas horas, sua afinidade com as sombras superaria até mesmo sua afinidade com venenos. Damon fechou os olhos e continuou avidamente com seu treino. Enquanto isso, em algum lugar no vasto e amplo cosmos, um par de olhos se abriu de repente, frios, ancestrais e imensamente cativantes. Eram olhos hipnotizantes, com orbes brancas girando dentro de uma esclera negra como vazio, cada íris com a forma de uma galáxia em colapso. No instante em que se abriram, aglomerados estelares inteiros perderam o brilho. Fios de essência sombria, tão tênues que nem mesmo os deuses os notariam, vibraram através das realidades, despertados por uma única anomalia. O ser foi inalado. As nebulosas tremeram. Impossível. Imediatamente, várias figuras correram em direção ao ser, cada uma delas assustadoramente poderosa. Contudo, diante dele, inclinaram a cabeça obedientemente e esperaram como meros servos. Deusa, por favor, dê-nos o seu pedido. O ser assentiu com a cabeça, uma figura materializando-se da escuridão total. Era a figura de uma mulher. Alguém está roubando da piscina da ressurreição do meu pai. Encontre-o e mate-o imediatamente. Deus vampiro mais forte. Capítulo 629. Ela é minha. No instante em que a ordem saiu dos lábios do ser, a própria realidade estremeceu. As figuras reunidas caíram de joelhos, aceitando sua palavra como mandamento. Sim, senhora Umbraelite. Salve a princesa da estrela sombria. Salve a filha de Umbra. Salve o herdeiro da noite eterna. Umbraelite surgiu completamente à vista, sua presença remodelando a escuridão ao seu redor. Sua pele brilhava como o vidro da meia-noite. Seus cabelos se espalhavam atrás dela em sombras líquidas.
Seus olhos eram as galáxias que Damon acabara de enfurecer, brancos, radiantes, imparáveis. Sua expressão se contorceu em um rosnado frio e imponente. O ciclo de ressurreição do Pai já está instável, disse ela calmamente, embora o cosmos estremecesse a cada palavra. Se alguém devorar apenas 1% dos parasitas, todo o conjunto enfraquece. Seu olhar se tornou mais penetrante. E esse ladrão já superou isso. Os servos tremeram, mas ela estava apenas começando. Os parasitas estão ligados à piscina da ressurreição. Eles devolvem tudo o que roubam ou consomem ao núcleo do Pai. Sua voz ficou mais aguda. Se alguém drenar a piscina enquanto ele dorme. Subitamente, seus olhos se inflamaram com uma fúria branca e pura. Eles roubam a força do meu Pai. Recuperem tudo, ela sibilou. Recuperem cada fragmento, cada fio de alma, cada gota roubada da essência das sombras. Os servos engoliram em seco. Nem mesmo eles ousaram questionar seu tom. E o ladrão? Umbraelite inclinou a cabeça, os lábios formando um sorriso gélido. Certifique-se de que ele se torne nosso servo após a morte. Sua alma alimentará o Pai como penitência por seus pecados. Deusa. Perdoe a pergunta. Mas por onde devemos começar nossa busca? A fonte abrange inúmeros reinos. Rastreando. A galáxia no olho esquerdo de Umbraelite ficou vermelha. O rastreamento não será necessário, ela interrompeu. Ela ergueu a mão. As sombras se romperam. Um fio de escuridão cósmica se revelou, fino, tênue, mas inconfundivelmente ancorado. Seus lábios se curvaram em um sorriso. A piscina do meu Pai marca cada parasita que nasce nela. Aquele ladrão está destruindo-os em massa. Sua presença é tão forte quanto um farol. Seus dedos estalaram. Um mapa do cosmos se desdobrou, uma exibição impossível de galáxias luminosas, mundos despedaçados, dimensões mortas e universos vivos, até que um minúsculo mundo azul esbranquiçado brilhou. A realidade da Art Online. Seus olhos se estreitaram. Ali, sussurrou ela. Um mundo de sistema mortal. Que curioso. Mal terminou de falar quando sua expressão mudou repentinamente. Não. Isso é impossível. Não pode ser. Porque a aura dela está ali, neste obscuro mundo de treinamento. HMMM. Umbraelite silenciou subitamente. Seus olhos pareciam estar em profunda contemplação. Sua expressão impecável, antes fria, irada e divina, transformou-se em algo infinitamente mais perigoso. Sua aura, sussurrou ela, quase inaudível. Os servos trocaram olhares aterrorizados. Todos sabiam de quem sua deusa estava falando, e era um assunto delicado em geral. O humor dela despencava ao ouvir falar de minha irmã. Porque a aura dela está aqui. O que ela está fazendo neste mundo obscuro? Todos os criados desviaram o olhar instantaneamente, tentando desaparecer no chão. Nenhum ousou respirar. Nenhum ousou se mexer. Nenhum ousou reconhecer o nome que ela não havia pronunciado. Aquela mulher. Ela sibilou suavemente, a voz tremendo com um veneno mais profundo que o ódio. Deveria estar morta. A expressão de Umbraelite se contorceu, elegante e assassina. Por que ela estaria aqui? Sua voz destilava uma raiva gélida. Por que ela desceria a este mundo de insetos? Que jogo ela está jogando? Seus dedos cravaram-se no mapa cósmico. Sistemas estelares inteiros cintilaram violentamente sob a pressão de sua aura. Um servo ousado sussurrou, tremendo, Deusa. Perdoe-nos. Mas será isto uma ilusão? Um resquício? Algum tipo de partícula de alma? Umbraelite fechou os olhos. Não. É fraco. Frágil. Como uma faísca moribunda. Mas é ela. Os corações dos servos quase pararam. Se a outra irmã ainda estivesse viva, isso só poderia significar uma coisa: a luta pelo legado de Umbra ainda não havia terminado. Os olhos de Umbraelite se abriram de repente, as galáxias girando com uma nova e aterradora clareza. Ela está ferida. Sua aura está danificada. Marcada por cicatrizes. Mal se mantendo unida. Seus lábios se curvaram em um sorriso. Não era mais raiva. Era uma alegria predatória. Então é por isso que ela está se escondendo naquele mundo patético. Se recuperando. Fraca e sozinha. Escondendo-se como um ratinho na escuridão. Umbraelite deu uma risadinha. Mande alguém para aquele mundo. Lide com o ladrão, mas não se meta com a minha irmã. Ela vai atacar mesmo em fraqueza. Apenas observe à distância o que aquela vadia está fazendo naquele mundo obscuro. A risada de Umbraelite ecoou pelo vazio. Graças a um inseto, consegui encontrar outro. Quase sinto pena do pequeno ladrão.
Eu deveria recompensá-lo, não puni-lo. Mas ele ousou tocar no que é nosso e, por isso, precisa pagar. Seus olhos, duas galáxias rodopiantes, se estreitaram em fendas enquanto ela estudava o mundo azul esbranquiçado brilhante com renovado interesse. Um obscuro mundo mortal, murmurou ela. Um parque de diversões de sistemas e simulações. Um lugar que mal merece nossa atenção. E, no entanto, minha irmã está escondida aqui. O que ela realmente almeja? O sorriso dela se alagou. O destino é cruel, irmã. Você pode ter conseguido o que almejava naquele lugar esquecido por Deus, mas agora que sei da sua existência, todos os seus planos e esquemas não passam de sombras na palma da minha mão. Umbraelite fechou os dedos lenta e deliberadamente. O mapa cósmico se rachou. Galáxias inteiras em miniaturas se despedaçaram como poeira de vidro, colapsando para dentro sob a pressão de sua vontade. Ela nem sequer olhou para elas. Seus olhos estavam fixos além da projeção, em algo que só ela podia ver. Minha irmã sempre se achou esperta, sussurrou ela, com uma voz enganosamente calma. Sempre tramando, sempre conspirando, sempre se escondendo em cantos ensolarados como uma covarde hipócrita. Veias de luz branca pulsavam através de sua pele negra como a noite. Ela escapou do julgamento do pai. Escapou da minha purga. E agora rasteja para este mundo infantil para se recuperar, para se reconstruir. Umbraelite inclinou a cabeça, os lábios se curvando em um sorriso gélido. Que astúcia! E que estupidez! Ela pensa que ninguém vai perceber a presença dela num mundo tão pequeno. Ela pensa que pode se esconder de mim. Ela pensa que está segura. O sorriso de Umbraelite se tornou extremamente fino. Mas agora, sua mão se fechou em torno do fantasma da aura de sua irmã. Agora ela é minha. Deus vampiro mais forte. Capítulo 630. Umbraelite ou Umbrécia. Ao mesmo tempo, dentro do mundo de Art Online, um par semelhante de olhos negros se abriu na zona abissal. A figura de uma mulher emergiu das sombras. Ela conjurou uma espécie de espelho, que revelou seu rosto imaculado, belo e sinistro. Em um segundo, a imagem distorceu-se e o espelho ondulou como meia-noite líquida. Desta vez, outro reflexo encarou-me. Era o mesmo rosto, mas não era o da mulher. Aquelas íris brancas como a galáxia, aquela esclera negra como o abismo, aquela calma predatória. Era Umbraelite. A imagem de Umbraelite tremeluziu dentro do vidro conjurado. A mulher real, escondida nas profundezas da zona abissal, estalou a língua. TCH. Umbraelite. Sua pequena vadia ardilosa. Sua voz era um rosnado baixo, elegante e venenoso ao mesmo tempo. Como você me farejou tão rápido? Seus próprios olhos, negros como o vazio que se fecha, se estreitaram em irritação. Seus cabelos caíam pelas costas em mechas negras como o abismo, e todo o seu ser estava envolto pela inconfundível aura das sombras. De fato, as duas mulheres eram extremamente parecidas e poderiam até ser confundidas com a mesma pessoa, não fosse a diferença em seus níveis de poder. Sempre observando, ela murmurou. Sempre catando restos que papai deixou para trás. Por que você simplesmente não deixa aquele velho em paz? Ele não pode descansar em paz. O sorriso fantasmagórico de Umbraelite se curvou no espelho. A mulher real, a outra filha de Umbra, mostrou os dentes em um sorriso que nunca chegou aos seus olhos. Não se empolgue. Se eu estivesse com toda a minha força. HMPH. Tudo bem. E daí se você já me encontrou? Não importa. Você nunca conseguirá me alcançar além das barreiras do sistema. E mesmo que consiga, já será tarde demais. Eu vou garantir isso. No segundo seguinte, o espelho quebrou e se estilhaçou em fragmentos de sombra que desapareceram em sua aura. TSC. Patético, murmurou para si mesma. Deixei essa pequena guerra com você se arrastar por tempo demais. É hora de acabar com isso de uma vez por todas, minha querida irmã. Ela jogou a cabeça para trás e riu descontroladamente. Duas versões da mesma linhagem. Dois monstros esculpidos pelo mesmo Deus. Duas inevitabilidades em rota de colisão. Vamos ver quem vence desta vez. A deusa que ascendeu ou o herdeiro caído? A princesinha perfeita do papai ou a filha perdida, aquela que ele abandonou? Umbraelite ou Umbrécia. O próprio abismo pareceu se enrijecer, a escuridão estremecendo. Não se preocupe, irmã. Eu vou tornar isso divertido. Ela estendeu o braço, e o abismo respondeu. Correntes sombrias rugiam para cima, espiralando ao seu redor como um furacão de tinta.
Bestas sombrias, gigantes com bocas em forma de caixa torácica e olhos de 3 camadas, prostravam-se, tremendo sob sua aura. Mesmo meio destruída, ela controlava a zona abissal como uma soberana. Umbrelite, murmurou ela, quase com ternura. Você ainda está perseguindo o cadáver do pai como um cão faminto atrás de um osso seco. Sempre a boa menina. Sempre buscando a aprovação dele. Seu sorriso se acirrou. Enquanto isso, encontrei algo melhor. Seu olhar vagou, penetrando as densas camadas de névoa dimensional, até a piscina de parasitas ao longe, onde Damon estava banhando-se em vermes das sombras como se estivesse em um spa e não dentro da máquina de ressurreição literal de um deus. A mulher inspirou profundamente, sentindo o gosto dos vestígios da essência sombria roubada no ar. Então é ele. Um murmúrio lento e divertido ressoou em seu peito. Ah! Minha irmãzinha. Parece que mais uma vez estamos de olho no mesmo homem. O que vai acontecer desta vez? Vamos brigar por ele, ou você vai matá-lo antes que eu tenha chance? Seus lábios se curvaram num sorriso malicioso e perspicaz, um sorriso que carregava história, ressentimento e um tipo de divertimento distorcido que só gêmeos criados por um deus poderiam entender. Típico, murmurou ela. Você sempre estraga seus brinquedos antes que alguém mais possa brincar com eles. Ela ergueu a mão, e as sombras formaram uma projeção. Damon, suspenso no caos da piscina de parasitas, relâmpagos e divindade flamejando contra milhões de minúsculos horrores, a essência das sombras espiralando ao seu redor como um tornado tentando engolir uma estrela. Os olhos dela brilharam de fascínio. Ele devora os vermes da ressurreição do pai como se fossem petiscos. O sorriso dela se alagou. Que mortal interessante. Se os tempos fossem outros, eu teria brincado um pouco com você. Infelizmente, aquela vadia está me obrigando a acelerar meus planos. Ela também destruiu a projeção, deixando de prestar atenção em Damon. Parecia completamente diferente ao fato de alguém estar drenando a energia da piscina de sombras eternas de Umbra. Em vez disso, ela desviou sua atenção para outra coisa. Uma esfera de pura energia abissal pulsante surgiu em suas mãos. Sem qualquer aviso, ela arremessou a esfera casualmente nas bordas que circundavam a zona abissal. Imediatamente, o caos se instaurou. A zona abissal, que até então estava contida, de repente começou a se expandir. Fendas negras se espalharam como teias de aranha. O abismo irrompeu. Uma onda de névoa negra como breu, bestas das sombras, espaço fragmentado e energia dissonante irrompeu para fora, não mais contida pelo anel que as aprisionava. O chão cedeu e se expandiu. O céu escureceu. Era o início de uma nova era. A mulher apenas observava, divertida. Ah! Olha só isso, sussurrou ela, com a voz transbordando de alegria. Liberdade. Bestas das sombras e abominações abissais, milhares, milhões delas, irromperam da escuridão que se espalhava, gritando em triunfo. Gigantes de osso e escuridão rastejavam uns sobre os outros, ansiosos por escapar. Espectros cintilavam como maldições vivas. Leviatãs abissais despertaram estremecendo sob camadas de espaço em colapso. A mulher ergueu o queixo, inalando o caos como se fosse perfume. Assim está melhor. Deu um passo à frente, pairando sobre o turbilhão de escuridão desenfreada, sua aura se enroscando como uma serpente em torno de seu corpo. Umbraelite pensa que o pai é o único caminho para a divindade, murmurou ela. Seus dedos dançavam preguiçosamente no ar, moldando novos padrões no caos. Mas eu encontrei um atalho. Seu sorriso se acirrou. Um mundo de sistemas. Um mundo com regras. Um mundo que eu posso quebrar. Imediatamente, outra esfera de pura energia abissal pulsante apareceu em sua mão. Esta era muito mais poderosa e forte, e esta ela não a lançou de qualquer jeito. Primeiro, ela conjurou um portal do nada e, com um sorriso malicioso, arremessou a bola de energia caótica para dentro do portal. Agora começa. Fim do volume 3. Tio nota da autora. Olá a todos, muito obrigada por lerem e apreciarem este romance. Seus comentários e apoio me motivam a melhorar a cada dia. Sou muito grata por todo o incentivo constante. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.